Hoje, dia do professor. Já quero começar aqui com uma provocação para te fazer pensar, te fazer lembrar, né? Eu, por exemplo, trago comigo muitos bons professores que passaram pela minha vida, muitos que foram fundamentais, inclusive para forjar a personalidade, caráter, contribuíram em muito com a tarefa do meu pai e com a tarefa da minha mãe de me criar. E, assim, me lembro de muitos. Aqui em Bauru, eu vim para cá, eu estava no 6º ano, né, do ginásio. Agora, deve estar me acompanhando, tem 2 deles. A professora Lurdinha, de português, Maria de Lourdes, a Lurdinha querida, e também o professor Edson, professor de educação física. O professor Edson, ele trabalhava com a motivação da equipe, né, de uma forma que eu jamais encontrei alguém que fizesse igual. Ele, para ter uma ideia, me lembro perfeitamente do professor Edson, deve estar me ouvindo. E nós tínhamos uma aula de educação física antes do início das aulas. A aula de educação física era às 6h40 da manhã. E nós disputávamos no grupo dos amigos, da molecada ali da 6ª série, quem chegava antes, quem chegava primeiro para a aula das 6h40. Eu levava uma certa vantagem porque eu morava 3 quarteirões da escola. Então eu levava uma certa vantagem, né? Tinha amigos que moravam a 10, 12 quadras da escola. Eu morava a 3. Então eu levava uma certa vantagem sobre isso e por isso eu tinha que marcar, né, a presença como primeiro ali. Nada justificaria eu chegar atrasado. E me lembro perfeitamente de chegar às 6, 6h10, 6h12 para a aula das 6h40. Minha mãe, que acordava a casa com um liquidificador, batendo uma vitamina ali para nós. A vitamina que a minha mãe batia tinha leite, ovo, calcigenol B12 e, acredite se você quiser, uma caracu. Alguém falou para ela que era bom para a formação dos ossos. Eu ia para a escola com uma caracu na cabeça já. Só para vocês terem uma ideia como é que era o negócio. Mas certamente recheada de boas intenções a dona Eunice. Mas era assim que eu ia para a escola. E aí, naquele dia da aula de educação física, a gente acordava mais cedo em casa porque eu queria ser o primeiro a chegar. Olha a importância de um professor, né? Mas de todas as lições, eu tiro de um grande professor, Rossi, professor de português do Colégio Arquidiocesano de São Paulo, onde eu estudei até a 5ª série. Marcante. Um dia, indo para a escola, minha mãe estava junto, e conto dessa forma porque muitas vezes nós íamos sozinhos. Meu pai me ensinou desde a 1ª série a ir sozinho para a escola de metrô. Morava no metrô Ana Rosa, Vila Mariana, Santa Cruz, descia no Santa Cruz e entrava no Arque. E naquele dia minha mãe estava junto, meu irmão era de colo. E lembra que a mulher usava aquela carteira, tipo uma capanguinha, assim, uma carteirinha de punha debaixo do braço aqui, assim, ó. E minha mãe usava aquilo, e segurando meu irmão e tal, e um cidadão passou e levou a carteira da minha mãe. Aquele momento, um desespero, aquele corre, pega ladrão, aquela coisa toda. Estou falando 1984, 3, 4. Aí corri, claro, ninguém pegou o cara, as pessoas até se esquivavam dele para ele passar com a carteira, aquela coisa toda. E mesmo assim eu fui para a escola. Mas eu cheguei na escola bastante assustado por conta da cena. Eu devia ter 9, 10 anos. E esse professor Rossi nunca mais ouvi, professor de português. Ele percebeu que eu estava transtornado ali, me chamou do lado e disse, perguntou o que tinha acontecido, eu relatei, e ele disse assim: é por isso que você tem que estudar. É por isso que você tem que se dedicar aos seus estudos. Sabe por quê? Porque o que você coloca aqui dentro nunca vão roubar de você. Roubaram só a carteira da sua mãe, levaram só os documentos e o dinheiro que ele tinha, mas o que tem aqui dentro, ó, nunca vão roubar de você. Para sempre. Estou falando disso aí faz 40 e tantos anos, né? Nunca mais eu esqueci desse ensinamento. E certamente, Olavo, você deve ter alguém que te marcou, algum professor que te marcou, com alguma lição que ele trouxe para você.
Quem? Pingo, por gentileza. Olá. Você me emocionou porque a frase "ninguém rouba o seu estudo", meu pai falava isso continuamente. Mas professores marcam, né? Professora Ana Maria de Michele, um aspecto religioso. A professora Edna Silvio de Castro, uma professora que acolhia os alunos, isso no ensino médio. E os professores da faculdade foram de uma riqueza ímpar. O professor Luiz Celso de Barros dizia assim: doutores, enxerguem depois a visão de novo. Silvio Navarro também está conosco. Silvio, quem foi esse professor que te marcou, essa professora que te marcou? Você tem um ensinamento desse que certamente te traz até aqui? Silvio, bom dia. Bom dia, Pitoli, bom dia, doutor Olavo, bom dia para a audiência. Pitoli, eu sou filho de uma professora, minha mãe é professora, então eu acho que não há referência maior nem melhor para citar senão a minha mãe, que lecionou durante décadas, hoje já está aposentada na educação de crianças. Mas também, evidentemente, tive grandes professores de história, eu poderia citar todos aqui, e talvez essa minha paixão, quem sabe até um dia eu ainda deixe o jornalismo para terminar a carreira dando aula de história. Vamos ver. É muito legal, né? Você poder voltar e saber que alguém te ajudou ali com uma frase, com um ensinamento, com um apoio, um incentivo, uma motivação, um contagiar, né? Didi, eu hoje pela manhã, eu tentei dizer no início do meu programa o seguinte: Flávia, Didi, quem me ouve, eu já não sei mais o que vem primeiro, porque a gente está falando de Congresso, Hugo Mota, Alcolumbre, sobre dosimetria, que nem sabe se pauta, anistia. Eu já tenho defendido a ideia de uma provável e possível anulação de tudo que a gente está vendo e vivendo no Brasil por conta desses absurdos. Veja, o caso da Flávia é diferente do caso do Felipe Martins, mas tudo converge para um setor do poder judiciário, tudo converge para uma única pessoa, ou seja, nós temos algo, né, que transcende a razão, que coloca em xeque alguém que ainda tem uma caneta pesadíssima, né, na estrutura de poder no Brasil, e que está sendo confrontado, e agora pela justiça americana. É aí que eu chego, Didi. Eu não sei se eu acredito mais em anistia ou se eu já vou direto para a anulação de tudo isso, porque essa verdade, Flávia, eu vi teu vídeo com o Didi, isso deve acontecer rapidamente, né? Esse processo deve andar rapidamente por aí, não é? Sim, o Marco Rubio já está sabendo de tudo. Agora muda tudo. Olha, Pitoli e Didi, eu acho, são anjos, sabe? É a espiritualidade do meu lado, porque estava parado, esse processo é sob sigilo, a gente não tem acesso, agora a gente sabe por que não tinha acesso, né? Não tinha acesso a nada, e de repente aparece, toda bola aparece com essa bomba quinta-feira, sabe? E hoje está tendo a reunião lá, em Washington DC, com o Haddad, com não sei quem, com essa cúpula de bandidos, né, lá em Washington DC, e o Marco Rubio já está sabendo disso tudo. Pitoli, esse documento está assinado pelo Alexandre de Moraes, pelo Gonê. Está assinado pelo Gonê. Está assinado por vários delegados, que é isso, Pitoli? Você autorizar um bandido desse fazer um sequestro de uma pessoa fora do país, uma pessoa que não faz mal a ninguém, porque eu falei o que ele não queria que ninguém soubesse, que ele foi visitar uma cola na cadeia, porque ele quer esconder isso da população, porque esses generais de melancias não falam, não usam de hombridade para falar isso. Precisou me botar como boi de piranha para falar isso. Porque essa gente de Brasília, porque os generais falaram que todo mundo de Brasília sabe disso. Porque essa gente não fala. Como é que eles se calam? Se o Alexandre de Moraes foi falar com o Marcola dentro da cadeia, não é o Marcola que é o bandido, não é ele. Flávia, e em nenhum momento... Esses senadores, esses deputados têm medo dele. É ele que é o bandido. Coitado do Marcola. Flávia... O Marcola recebe a ordem do Alexandre de Moraes.
Em nenhum momento você foi contestada com relação a isso? Nunca fui contestada por causa desse post. Esse post tá lá no meu Twitter. No dia 15/6/2023. Eu nunca paguei e não vou apagar. Eu não inventei isso. Foram 3 generais melancias que me falaram isso. Flavinha, Minha mesa aqui em Fort Lauderdale. Flavinha, eu achei que essa sua postagem que ensejou toda essa problemática em cima de você era alguma coisa com relação às urnas. Mas você está dizendo que não... Eu também achei, porque eu não tinha acesso aos autos, eu não sabia de nada. Porque eu tô no Twitter Files. Eu apareço com a foto Brasil was stolen. Então, eu achei que fosse por causa das urnas, né? Porque eu falei muito. Eu falei o que estava acontecendo antes das eleições. Eu denunciei, eu botei minha carona no Twitter para denunciar o que estava acontecendo antes das eleições. Não foi durante as eleições, foi antes das eleições. Eu achava que foi por causa das eleições, mas está lá no processo. Eu vi. É esse o Twitter. É esse. Essa perseguição toda, essa movimentação toda do Estado, dinheiro público sendo jogado no lixo para sequestrar uma cidadã americana, num solo americano, por causa de uma postagem fake. Isso nunca é fake. Ele sabe que não é fake. Tanto que ele tá me perseguindo. Ele sabe que eu não tô mentindo. Ele sabe que eu não tô mentindo. Flavinha, você tem medo de voltar para o Brasil? Você tem planos de voltar para o Brasil? Morro de medo de voltar pro Brasil. Morro de medo de voltar pro Brasil. É muito fácil me matar no Brasil. Assalto. Tiro na cabeça. Rápido. Eu vou voltar pro Brasil pra quê? Você tem alguém aqui, Flávia? Tem parente aqui? Tenho. Minha família toda mora aí, Pirutoli. Toda minha família mora no Brasil. Eu só tenho a minha mãe, meu filho e meus sobrinhos aqui. Só que meu filho é americano, meus sobrinhos são americanos, nasceram todos aqui. E minha mãe é legal aqui. Eu legalizei a minha mãe. Mas eu tenho toda a minha família no Brasil. Eu não posso mais voltar pro Brasil. Quem quiser me ver vai ter que vir aqui. Ou a gente vai se encontrar na Europa, ou a gente vai pra Bahamas, ou vai pra qualquer outro lugar. Porque no Brasil... Como é que eu vou entrar no Brasil, Pitoli, numa situação dessa? Agora eu sei. Eu peço desculpas ao Marcola. Eu peço desculpas de Marcola. Não é você que é o bandido. Você recebe ordens de bandido. Tem Cristina Grêmio passando por aqui? Fala com a gente, Cris. Olá, bom dia. Contra a tentativa de Lula de tornar o cargo de primeira-dama um cargo que faz parte da estrutura do Estado brasileiro, dando a Janja salário e estrutura de gabinete, já falam em 189 funcionários públicos para servir a primeira-dama, imagine só o tamanho do gasto. Contra essa iniciativa, já surge um movimento no Congresso Nacional, capitaneado pelo deputado Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, para derrubada do projeto de decreto legislativo do Lula. E a gente espera e vai dar força para que esse movimento prospere, porque é impossível que a gente permita que o governo Lula, o desgoverno Lula, gaste ainda mais do que já gasta agora para sustentar a blogueirinha do Planalto, que faz de conta que o dinheiro é dela, viaja o mundo esbanjando o nosso dinheiro, já colocou cama de 42 mil reais, sofá de 62 mil reais dentro do Palácio do Planalto, aí é sapato de 4 mil, bolsa de 20 mil e assim vai, usando o dinheiro que deveria estar sendo direcionado para os pobres, para criar empregos, para gerar renda, para melhorar as condições de vida do brasileiro, para ela se divertir pelo mundo inteiro como se o dinheiro fosse dela. Olha o que o Zuco está falando e tem razão. Abre aspas para ele, é usurpação da competência legislativa, fazer isso que o Lula está fazendo, e afronta a Constituição. Aí ele cita uma ordem, uma orientação normativa, número 94 de 2025, da própria Advocacia Geral da União, do Bessias. O Bessias, que está bajulando o Lula porque quer ser indicado para o cargo do Barroso no STF, o Bessias, a Advocacia Geral da União, já reconheceu o papel simbólico e social do cônjuge presidencial, da primeira-dama ou primeiro cavalheiro, no caso de uma presidente mulher.
E olha o que a Advocacia Geral da União disse através dessa orientação normativa de 94. Veda expressamente o uso da estrutura pública, cargos comissionados e recursos orçamentários para essa atuação de primeira-dama. Então o Congresso precisa dizer não para essa pouca vergonha e nós vamos apoiar o deputado Zucco e todos que venham com ele para dizer não, derrubar esse decreto legislativo do Lula e dizer não à primeira-dama como parte da estrutura do Estado. Ela é uma figura simbólica e deveria fazer o que fez a Michele Bolsonaro. Defender os mais pobres, defender o social. Michele trabalhava pelas pessoas portadoras de doenças raras, né, de deficiências e doenças raras, pelos surdos e também pelo voluntariado. Então é isso que a gente precisa defender para o cargo de primeira-dama. Wellington Barros tem mais informação. Fala, Barros. Olha, o presidente Lula declarou ontem que a deputada federal Carla Zambelli vai pagar pelo que fez, seja no Brasil ou na Itália. A fala foi dada a jornalistas logo depois de um encontro contra a fome no país europeu. Indagado se o nome da bolsonarista foi levantado em alguma reunião, o chefe do executivo disse que sequer lembrava desse nome. Nós temos um trecho da fala dele, vamos acompanhar. Boa tarde, presidente. A deputada Carla Zambelli está presa na Itália, o Brasil está pedindo a extradição dela. Eu queria saber se o senhor falou sobre isso nesses últimos dias aqui em Roma e se o senhor acha que isso pode trazer algum ruído nas relações Brasil-Itália, como aconteceu na época do caso Battisti. Eu nem lembrava desse nome. Se você não pergunta, eu nem sabia que ela estava aqui ou não. Para mim é uma pessoa, sabe, que não merece respeito de que é uma democracia. Ela vai pagar pelo que fez, ou aqui ou no Brasil. Portanto, é uma questão da justiça, não é uma questão minha. Eu tenho asco. Não, é um cínico. Eu tenho nojo. É um cínico. Eu tenho nojo. E vou dizer o motivo. Por trás da prisão da Carla, nós temos agora um esposo, que é um querido amigo, Aginaldo, coronel da Polícia Militar do Estado do Ceará, do BOP, do Batalhão de Operações Especiais do Ceará. Aginaldo foi responsável, ele comandou a Força Nacional em tempos de Bolsonaro. Esse cidadão, marido de Carla, está na Itália agora. Como funciona a jornada de Aginaldo, esposo de Carla Zambelli? Primeiro, está sem salário, contas bloqueadas, ou seja, o esposo da Carla está com as contas bloqueadas. Aginaldo, querido Aginaldo, ele pode visitar a Carla às terças, quintas e sábados em Roma. Entretanto, num total de até 6 visitas no mês. Ok? Então ele poderia ir 12 vezes, somadas 3 vezes por semana, 4 semanas, ele poderia visitá-la 12 vezes, pode ir até 6. Ele tem que dar sustentação a Carla no presídio, na cadeia, porque ele tem que levar da comida ao sabonete. Isso tem custo, e ele está sem salário. Por isso fizemos aquela campanha aqui, recentemente, para ajudá-la. Aginaldo está vivendo na Itália hoje para dar suporte à esposa. Entretanto, deixou para trás um filho de 17 anos que está com os avós. Ou seja, mais uma família destruída pela perseguição do judiciário no Brasil. Eu tentei, ao longo da história, dessa história toda, mostrar o seguinte: a ponte para a justiça italiana, que trata-se de perseguição, e fui alertado por Eduardo Tagliaferro. Ele trouxe essa informação aqui para Ouro Verde, a informação de que a justiça italiana, salvo algumas exceções, não sabe o que está acontecendo aqui. E eu preciso fazer um exercício, né, de empatia, de retorno aí. Vamos lá. Você sabe o nome de algum juiz, de algum ministro da Suprema Corte Italiana? Você sabe? Não, eu não sei também. Você sabe o nome de alguém, o nome do PGR da Itália? Não, não sei. Sabe se tem algum escândalo envolvendo essa turma lá? Algum caso de perseguição? Você sabe? Não, não sei. Eu também não. Eles olham para o Brasil, quinto mundo, e falam assim: o que é? Perseguição. O que é? Ministro o quê?
É assim que eles estão tratando. E em nenhum lugar normal do mundo se imagina que o ministro da Suprema Corte tem uma atitude tão absurda, exceto em famosas ditaduras. E o Brasil, para muita gente, ainda não é uma famosa ditadura. Não é conhecido como. Não é reconhecido como. O visual de carnaval. Aí o que o Lula faz aí, esse ser abjeto, esse nojento, esse asqueroso, dizendo, olha, eu nem lembrava desse nome. Lembra sim, Lula, lembra. Você faz parte desse consórcio. E nós estamos lutando pela liberdade da Carla. Nós vamos lutar até o fim. Inclusive, informando nos bastidores o parlamento italiano do que se trata. Só que existe, esse é um bastidor, acho que já contei aqui, está acontecendo agora uma grande negociação envolvendo estatais italianas no Brasil. E aí a Meloni, até onde eu sei, está aguardando tudo isso acontecer para tentar fazer com que o negócio ande. Essa injustiça seja corrigida. Vamos aguardar. Agora, é a fala de um ser abjeto, de um hipócrita, de um mentiroso, de um condenado, de um ex-presidiário. É a fala desse homem que a gente ouviu agora. Está na Itália se dedicando muito nas negociações políticas não oficiais a falar com a esquerda italiana para extraditar o Tagliaferro e extraditar a Carla. Vai perder viagem, claro. Porque o sistema aqui no Brasil está desesperado, porque eles têm que esconder as verdades que o Tagliaferro está expondo, os documentos fundamentados e periciados que o Tagliaferro está expondo, eles têm que estar escondendo dia após dia, que são atos que, para nós da área jurídica, dão nulidade absoluta. Se tivesse um mínimo de vergonha lá em Brasília, naquele Congresso e naqueles deputados e senadores, estavam parando o país, porque tem que anular tudo que o ministro Alexandre de Moraes faz por causa de provas que o assessor dele, com cargo oficial no Tribunal Superior Eleitoral, provou, está provando e tem muito mais para provar. E mais uma vez parabenizo. A voz das pessoas que batalham passa pela Auriverde. Por favor, ajude e divulgue a Auriverde. Cláudio, até quinta-feira, querido. Até quinta-feira, Alexandre Pitoli. Mais uma vez, é uma satisfação estar num programa onde... E assistir também porque eu também sou audiência. É espetacular. Brasileiros, divulguem a Auriverde. Não deixem que as sombras, que a gente chama de shadow banning, como é que fala em português? É a sombra. É sombra. A sombra que o YouTube faz, que o YouTube no Brasil ainda sofre toda a pressão e ainda bate palmas porque a ditadura está fazendo. É só nós, cidadãos, que temos como nos proteger. Divulguem a Auriverde para todo lado, por favor, porque a verdade e a voz tem que espalhar. Abraço. E aqui a temperatura é sempre alta. Aqui não é que nem a Globo, que a moça vai pegar a temperatura. Não, aqui a gente abraça a temperatura. Pegar a temperatura é algo fisicamente impossível, mas a moça lá pegou. Depende. É verdade, né? Pode ser um apelido. Não é sentir, né? Nem? É pegar. Ó, mentiroso aí. Deixa eu dar uma pegadinha na sua temperatura aí. Ué, não tem? Não tem? Não posso abraçar a temperatura? Pode, Você não sabe o que eu chamo de temperatura? Não, então... é verdade, você está certo. Porque, por exemplo, vários homens eles são calorentos. Então, quando faz frio, as esposas falam, ai, querido, deixa eu te abraçar para deixa eu pegar uma temperatura. Exato, uma coisa... entendeu? Deixa eu aquecer esse meu coração. Tem alguém lá na Globo que está pegando a temperatura. Com os ministros do Supremo. Aí eu pensei, porra, Zanin fica até 2050 no Supremo. Por exemplo, pegar a temperatura do Dino. Do Dino fica até 2030 e tanto no Supremo. Meu pai. Acho que eu estou falando. Vamos pegar a temperatura do cara. Olha a temperatura do Dino. Não, imagina alguém pegar a temperatura do Dino. Mas ele casou, né? Alguém está pegando a temperatura. Aquele vulcão térmico. Bom, Barroso já saiu. O Barroso era um termômetro, assim, fininho, né? Não sei. Você conhece? A altura dele. Você conhece a temperatura do Barroso? Nossa, eu estava com ele domingo. Você vê como é que você vai dando corda, o cara assim... Cláudio conhece a temperatura do Barroso. Casou? Não, ele está namorando uma procuradora, que inclusive é de Bauru, a nossa colega. Vamos parar. Mas no que eu saiba, não casou, não. Vamos parar por aí. Poderá casar agora. Cláudio, dedique-se à sua temperatura e basta. Isso. Porque se bobear, a gente não está dando conta nem na nossa, hein?
É verdade. Tem gente que não está dando conta. Esse ritmo Ó, nosso, que nem o não. pinguim. Não dá conta da De temperatura repente dele. a gente falar de temperatura a mais aqui é um delírio. Temperatura baixa. É um delírio. O quê? Cláudio Mauro, esse vai entender a piada. Fala, Barros, o que você tem por aí? Reta final? O que você separou pra gente? Pitoli, só antes você tinha me pedido para falar uma questão do Felipe Martins, agora há pouco não deu tempo de trazer. O Alexandre de Moraes, ele pediu ao presidente da primeira turma, o Flávio Dino, para marcar o julgamento da ação penal que tem entre os seus réus o ex-assessor internacional da presidência, o Felipe Martins. Assinado há 2 dias pelo juiz do STF, o despacho foi publicado hoje, depois de Moraes constatar o encerramento da instrução processual e o cumprimento de todas as diligências complementares. O ministro também registrou que tanto a Procuradoria-Geral da República quanto as defesas de todos os réus já apresentaram as suas alegações finais. São réus no processo, assim como Felipe Martins, o Marcelo Costa Câmara, que foi assessor de governo do presidente Bolsonaro, o Fernando de Souza Oliveira, delegado da Polícia Federal, Marília Ferreira de Alencar, também delegada da PF, Mário Fernandes, general da Reserva, Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Os nomes que fazem parte do chamado Núcleo 2, que seria responsável por, segundo a denúncia, coordenar as ações de monitoramento e neutralização de autoridades públicas. Já disse tudo aqui ao longo da minha jornada, né? Estão condenando no Brasil quem combateu o crime organizado. Estão condenando do Brasil usando de uma farsa. Isso tudo é uma mentira, a gente sabe disso. Né? 8 de janeiro é uma mentira do tamanho do planeta. Só que está sendo utilizada essa desculpa como caminho para tirar do jogo quem combateu o crime organizado, dentre outras coisas. Acho que foi claro, né? Acho que fica claro. Por exemplo, nessa turma está Silvinei Vasques, que era o responsável pela Polícia Rodoviária Federal. Entendeu? É isso aí. Barros, o que você tem? Um resumão aí? O que você quer fazer, filho? Pois é, Pitoli, nós falamos hoje, trouxemos, e a partir de hoje vamos falar também ao longo das próximas edições do Jornal da Ouro Verde, sempre nesse final de programa, aquilo que foi destaque do dia, né? Então, os principais destaques de hoje, nós falamos sobre os reféns que foram liberados pelo grupo terrorista Hamas a Israel, foram libertados hoje de manhã. O presidente americano Donald Trump esteve em Israel hoje, fez um pronunciamento ao parlamento, foi muito aplaudido. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fez vários elogios a Donald Trump, gosto de repetir aqui, falou que Donald Trump é o melhor amigo que Israel já teve na Casa Branca e que vai indicar o presidente americano ao Prêmio Nobel da Paz do ano que vem. Também falamos sobre o relator do Paulinho da Força, né, o relator do projeto que seria PL da anistia, que virou PL da dosimetria e que agora está barrado no Congresso Nacional pela presidência. O Hugo Mota fez uma publicação, um artigo, escreveu para a Folha de São Paulo, dizendo que tem na pauta outros temas mais importantes ao Brasil, segurança pública, a questão econômica do país, e não dá indícios de que deve colocar em votação a PL da dosimetria, que deixou de ser PL da anistia e passou a ser PL da dosimetria. Nós falamos também na edição de hoje sobre a possível escolha de Jorge Messias como o novo ministro do STF, pelo menos é o nome que ganha força, e está disputando, falamos aqui com o Rodrigo Pacheco, que é um senador do PSD e que tem apoio de vários parlamentares, vários senadores do PSD estão veiculando aí nos bastidores da política que ele seria a melhor indicação para ocupar a vaga de Luiz Roberto Barroso. E o Pacheco, o partido dele, tem 35% dos votos necessários para aprovar o ministro para a Suprema Corte. Então, há essa discussão. O preferido de Lula é Jorge Messias, mas o Pacheco também aparece e tem buscado nos bastidores, pelo menos, a indicação do presidente. Falamos também sobre o Lula se encontrar no Vaticano com o Papa Leão XIV. A reunião aconteceu na manhã de hoje. Ele foi acompanhado da primeira-dama Janja e também dos ministros Mauro Vieira, Wellington Dias e Paulo Teixeira, eles que acompanharam essa comitiva do presidente brasileiro ao Papa Leão XIV. Pitoli, aproveitar aqui e passar os destaques do que acontece, do que está sendo divulgado no X, ou pelo menos repercutido na rede social. O principal, o mais comentado do momento, presidente Trump. Primeiro colocado em todos os assuntos do momento, notícias, entretenimento e tudo. Trump, ele aparece como mais citado na rede social porque fez o discurso, repito, ao parlamento de Israel e conseguiu
costurar esse cessar-fogo, que deve ser um cessar-fogo permanente e estabelecer uma paz, pelo menos nesse momento, entre o conflito entre Israel e o Hamas. Também aparece aqui nos mais comentados na aba de notícias, Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira, Oriente Médio, o Hamas. Esses são os temas mais digitados pelos internautas nas últimas horas na rede social X. E aproveito aqui, Pittoli, para encerrar minha participação, convidando a todos os nossos amigos que nos acompanham pelo rádio, pela internet, a seguirem o nosso canal no Instagram, o nosso perfil lá no Instagram, @AuriverdeBrasil. Lá tem recortes, tem material exclusivo, muita informação. Nós precisamos chegar nos 200 mil inscritos e eu conto com você para essa tarefa. Instagram, @AuriverdeBrasil. Será um prazer recebê-los lá na nossa rede social também, para ficar muito bem informado, compartilhar as informações e repercutir tudo que a gente discute aqui na Auriverde, principalmente no Jornal da Auriverde. Pittoli. Bogô, eu queria te ouvir. Ontem eu fiz uma fala e hoje eu reforcei essa fala com relação a uma anulação. Veja, eu não estou sendo ingênuo, eu não estou iludindo ninguém, não é um sonho inatingível, mas, Bogo, quando a gente trata da justiça americana, a gente está tratando de algo que não depende do Trump, não depende do Marco Rubio, não depende do Partido Republicano, não é Trump contra Lula. Pingo, por gentileza, o microfone do Boa. A Lei Magnitsky, por exemplo, teve apoio dos democratas e dos republicanos. Sim, mas é uma questão política, uma decisão do presidente. Não, agora, eu digo que não foi uma questão política de um determinado partido. Teve apoio dos americanos, sim. É o que você está dizendo, não tem como segurar. Tem uma iniciativa, mas quando a gente trata da justiça americana, a gente está tratando de algo que, muito diferente do que acontece aqui hoje, é algo que a gente pode olhar e acreditar. Vai acontecer. Bom, confirmado a denúncia de Flávia Magalhães ontem aqui, na quinta-feira ela recebeu essa informação, e o advogado da Flávia é o doutor Paulo Faria, advogado de Daniel Silveira. Ou seja, nós estamos tratando com gente muito séria, que não tem, será que é? Deixa eu dar uma olhada aqui. Doutor Paulo ontem estava a caminho de Washington para levar essas denúncias à frente, para mostrar de fato o que aconteceu com uma cidadã americana em solo americano. Quinta-feira, eles tiveram acesso a isso. Por isso a indignação da Flávia ontem. Flávia estava transtornada porque assustador. Ela correu o risco de ser sequestrada por um jagunço da Polícia Federal. Quinta. Sexta-feira, Felipe Martins. A questão do Felipe Martins pode levar alguém dentro dos Estados Unidos à prisão perpétua. Condenações que vão de 4 a 10, 10 a 30 e alguém à prisão perpétua. Olha a gravidade disso. Borgo, são duas situações distintas. A perseguição a Flávia Magalhães e a perseguição a Felipe Martins, com a adulteração dessa entrada do Felipe nos Estados Unidos. Borgo, eu começo a enxergar a possibilidade da anulação. Por quê? Barroso já deu linha. Já Carmen Lúcia, né? Corre do bastidor que Carmen Lúcia também vai dar linha. Certo? Ou seja, a pressão está chegando. A pressão sobre estes já se mostra insuportável. Borgo, não sei a Carmen Lúcia quantos anos tem, mas o Barroso tinha mais 8 anos, meu. 8 anos. O cara tinha mais 8 anos para ficar ali, ó, com todas as regalias de um Supremo Tribunal Federal e abriu mão disso e vai tomar a Magnitsky. Porque não pensa ele que se livrou. Ele vai tomar a sanção. Então, Borgo... A não ser... O quê? Que ele faça uma colaboração premiada nos Estados Unidos. Ah, duvido. Não. Ele não consegue chegar lá. Não. Mas os Estados Unidos teriam interesse, hein? Teria interesse. E muito. Tanto é que eles querem um Maduro vivo. Sim, Maduro vivo. Então, Borgo, eu queria te ouvir. Eu não quero imaginar que a anistia, a gente vai depender de Hugo Mota e Alcolumbre, isso vai dar certo. Já demonstraram, né, por A mais B, já desenharam pra gente. Esses não querem anistia.
porque não vão jogar, né, num jogo que vai contra o ministro Alexandre de Moraes, contra todo esse sistema. Anulação, anistia ou nenhum dos dois? Boa. Pitoli, eu pratico um jornalismo de opinião. Eu dou a minha opinião e faço análises, e com as análises eu chego à minha opinião, que é o que eu vou fazer agora. Nós só chegamos nesse estado de coisas, nós só chegamos nesse absurdo porque tinha um poder, uma força maligna muito forte por trás de um violador de direitos humanos. Quando o Barroso diz que pediu apoio dos Estados Unidos, né, nós estamos conseguindo entender qual é esse apoio, né? Não é à toa que o diretor da CIA veio aqui e pressionou o Bolsonaro em relação ao resultado das eleições. Agora, Pitoli, pensa comigo. O governo político, a cada 4 anos, tem uma alteração. Esse pessoal aí, eles cometeram crimes, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, crimes que levariam obrigatoriamente à cadeia. A organização que tem por trás, a força que tem por trás, pelo que nós estamos vendo, falsificação de documentos nos Estados Unidos, capangas oficiais do governo para sequestrar cidadã brasileira e americana. Pitoli, pensa comigo, será que não passou pela cabeça... o violador de direitos humanos, ele tinha a retaguarda, essa é a minha opinião, da CIA, da USAID, do governo americano. Tanto é que quando tudo começou com o Trump lá atrás, você lembra o que eu falei para você? Eu só quero que os Estados Unidos acerte a besteira tudo que eles fizeram aqui. Foi isso que eu falei, por isso que eu apoiei desde o começo. Desfaça, né, tudo que eles fizeram. Quem, em sã consciência, iria praticar todos esses atos, Pitoli, com a possibilidade do Trump assumir o governo no lugar da Kamala e acontecer tudo o que está acontecendo hoje no mundo? Será que não passou pela cabeça desse pessoal aí, poxa, espera um pouquinho, nós vamos cometer essas ilegalidades, mas lá na frente pode mudar e o governo vir atrás da gente. Então a mesma certeza, Pitoli, que você disse hoje de manhã que a Janja teria, que seria a primeira-dama do Brasil, esse pessoal tinha essa certeza que o Trump não assumiria o governo. E para ter essa certeza, Pitoli, eles tinham que ter ali uma esperança que algo muito forte ocorresse para o Trump não assumir. Do que eu estou falando? Do tiro na cabeça do Trump. Então eu acredito que provavelmente quem deu toda essa retaguarda, essa força exterior que deu essa retaguarda, tinha a esperança que o Trump fosse tirado de jogo. E aí entra o interesse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Será que essas pessoas que deram essa retaguarda para todos esses crimes já não sabiam que teriam atentado contra o presidente Trump, que o tiraria do jogo? E no caso do Barroso, na condição de presidente do Supremo, ou antes disso, na interferência do processo eleitoral de 2022, aqui no Brasil, ele se relacionou. Sim. Ele teve que aceitar, né, acordos, né, não sei o que além do acordo ele aceitou, mas certamente se relacionou com estes que podem fazer parte dessa história da tentativa de eliminar Trump. Exatamente. Então, entra esse interesse pessoal do presidente Donald Trump. Espera um pouquinho, quem deu retaguarda lá no Brasil tinha uma certeza absoluta que eu não entraria no governo. E essa certeza absoluta seria uma maneira, um tiro na cabeça do Donald Trump. Então, chegando nessas pessoas que deram a retaguarda para um violador de direitos humanos, provavelmente chega no grupo, né, que tentou assassinar o presidente Trump. Essa é uma análise que eu faço. Outra situação, Pitoli, como é que o Alexandre de Moraes, ele sendo comprovadas todas essas denúncias, veja, denúncia de envolvimento com crime organizado fazendo visita na cadeia, isso dá para resolver. O presidente da Comissão de Segurança Pública, ou no Senado ou na Câmara, faz uma audiência, convoca o ministro Lewandowski, pede cópia de documento, faz diligência, vai até o local e, se preciso, conversa com o preso. Vai diligenciar, dá para levantar, tem como. Se ficar comprovado que esse homem visitou um presidiário, ou ainda que não fique comprovado, mas ele já é violador de direitos humanos, e se tiver um mandado de prisão pela Interpol, como que esse homem continua na vice-presidência do Supremo Tribunal Federal, meu Deus? Que jeito? Não, continua na corte, né? Na corte. Que jeito que um procurado pela Interpol para ser preso, ele vai continuar sendo ministro? Então aí entra na situação da Carmen Lúcia. Eu acredito que o Barroso já viu e falou, pô, acabou, ferrou, não dá mais. E o Barroso tem um detalhe, né?
ele pode sim acabar virando entre aspas, um aliado. Ele pode virar um aliado, sabe por quê? Ele foi ignorado pelo Lula. Parece-me que Lula se irritou, inclusive de acordo com alguns interlocutores, né? Lula ficou irritado com o anúncio dessa aposentadoria precoce do Barroso e simplesmente não atendeu mais o Barroso. Então o Barroso está dodói. Está dodói. E Lula não se atentou a esse fato, ou se atentou e ignorou, pode virar um aliado. Pitoli, vamos supondo aí, vai nesse nível, tá? Que essas denúncias tenham como ser comprovadas, provou, realmente o ministro foi na cadeia visitar o chefe do crime organizado. O Barroso vai continuar do lado dele? Você sabe, qual que é o final desse povo? Dá uma olhadinha na Venezuela, o que está acontecendo. Os Estados Unidos não irá aceitar o resultado. Entenda isso aqui, bota na cabeça, bota no papelzinho ali o Ciro Nogueira, Tarcísio, Kassab e toda essa turma. Os Estados Unidos não irão aceitar o resultado das eleições de 2026 se não tiver Bolsonaro. Vocês estão entendendo? A mesma coisa que fizeram na Venezuela, de tirar a Maria Corina, de burlar as eleições, de roubar, não adianta tentarem fazer aqui, né? Porque os Estados Unidos não irá reconhecer. E quando os Estados Unidos não reconhecem, vocês estão vendo um submarino nuclear no sul do Caribe. Dá para entender ou não entenderam ainda? Então, nesse ponto, tudo que está chegando, eu entendo o seguinte, o Barroso viu e falou, opa, pera um pouquinho, finish, acabou? E aí entra a possibilidade, eu acredito nisso, de uma colaboração premiada do Barroso. Porque chegando nesse ponto, o Lula nós já sabemos com quem que ele anda. Tá? Como é que foi criado o Foro de São Paulo, quais as organizações, onde é que tem festa quando o Lula ganha, nós já sabemos, né, dos discursos cabulosos. Eu não descarto, é possível, tem muitas chances, não acredito, difícil, mas eu não descarto uma possibilidade de colaboração, porque o Barroso já demonstrou esse apego familiar, ele não quer colocar os filhos numa situação dessa. E morrer abraçado com o Xandão, nem o Gilmar Mendes vai. Se tiver a possibilidade de entregar a cabeça, no sentido figurado, é óbvio, do Alexandre de Moraes, eu não tenho dúvida. Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Barroso, Toffoli, eles entregam tudo. E eu estou torcendo por isso.